Olá, começamos agora mais um Frente a Frente, que hoje recebe a professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana, cientista política, que faz aqui, nesta visita ao nosso programa, uma análise geral sobre a política pública social, sobre a política partidária, enfim, sobre as questões que dizem respeito a todos nós brasileiros e, sobretudo, alagoanos. Professora, obrigada mais uma vez, antecipo o meu agradecimento à sua presença aqui no Frente a Frente. E comecemos justamente por esse incidente doméstico, ou acidente mesmo, ocorrido com o presidente Lula, e as consequências disso em diversas áreas, né? Como podemos avaliar a questão política que se coloca no momento quando o Congresso, o STF, enfim, está tudo borbulhando, né, de questões a serem decididas e com aval ou não do Planalto? Bom, obrigado mais uma vez pelo convite. Realmente a gente está aí diante de uma situação pouco controlada, né, que é um acidente, né, e que de alguma maneira traz preocupações para toda a classe política, para as instituições e para a própria sociedade, né, já que a gente está falando do chefe de Estado, a gente está falando, né, de alguém que está à frente da direção do país, né, então qualquer tipo de situação pode inviabilizar projetos políticos, né, condução, né, de iniciativas que vêm sendo tomadas, né, e a gente sabe que o presidente Lula é um ator-chave na relação entre os poderes, principalmente. Ele pessoalmente, né, se coloca na articulação, né? Inclusive, em alguns momentos do governo, a ausência dele nesse processo de articulação acabou sendo dificultado ali, né, justamente porque outras pessoas, né, que estão encabeçando determinadas ações não conseguiam ter a habilidade necessária para negociar, né, vis-à-vis os vários atritos que a gente teve entre, né, o Padilha e Lira, né, em alguns momentos. Então, sempre que houve essas situações, Lula entrou em campo e resolveu, né? Então, a gente está aí no final do ano, às vésperas de algumas mudanças institucionais aí na condução das presidências da Câmara. A gente está aguardando ainda a decisão de Flávio Dino em relação à execução das emendas, que tem impactado todo o país, né? Não é só aqueles parlamentares, mas, né, a execução de emendas ela acaba desnorteando, né, a relação aí com várias instituições, vários governos, né, nos diferentes níveis, né? E a gente tem prazos, né, de implementação de políticas, né? Então, Lula estava encampando isso, estava à frente, inclusive, né, nesse último momento, né, que ele teve que fazer a sua primeira cirurgia aí pós o acidente. Ele, inclusive, estava fazendo articulações com o presidente da Câmara, né, sobre essas questões políticas, já pensando em 2025. Né? Então, há uma ausência aí dessa figura, impacta, né, todo esse cenário. Então, e até por isso, né, a gente vê a imprensa, vê as pessoas muito mobilizadas em entender se o presidente vai continuar, se ele vai afastar, né, quem que vai estar à frente dessas articulações. Porque há segmentos que já questionam o fato do presidente estar, por exemplo, numa UTI, aguardando, né, o pós-operatório, e não ter ainda acionado o Geraldo Alckmin para assumir. Isso a mim diz que é porque ele não sente a necessidade disso, né, na relação que tem de confiança com Geraldo Alckmin. Determinadas atitudes, determinados comportamentos tem um simbologismo, né? E diante ainda de um país muito dividido, onde a gente tem aí narrativas e desinformação que são construídas a todo momento, né? O presidente, né, se licenciar, por exemplo, nesse momento, ele estaria declarando que ele está frágil, impedido e sem condições, né, de levar adiante aí projetos
para o país, né? E então para ele pesa muito. Então não vejo isso como uma desconfiança em relação ao vice-presidente, pelo contrário, até porque Alckmin já vem assumindo, em vários momentos assumiu o governo aí, né? Mas nesse momento em especial tem uma questão mesmo de uso político indevido por aqueles que estão na oposição. Pois bem, e o que acontece nesse quadro, o que é que você pode destacar na relação da oposição com o governo? Bom, há muitas questões lá em discussão, não é? Nova mesa diretora para viabilizar essas discussões. O que acontece é que nos últimos meses, né, a gente já vinha observando as articulações, né, tanto da base governista quanto também daqueles oposições em relação aos nomes, né, para encabeçar ali né, a chapa para a nova direção das mesas diretoras, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, né? Isso é muito comum, que a cada 2 anos é esperado que isso aconteça. Como ocorreu, né, né? aqui recentemente. Exatamente. Na Assembleia Legislativa, né? Exatamente. O diferencial é que regimentalmente isso acontece sempre no mês de fevereiro, né? As articulações acontecem antes, mas a votação ela se dá ali no início dos trabalhos legislativos em fevereiro, né? Então, para o governo é importante, né, que seja eleito para estar nesse espaço de poder, que é um espaço muito importante de influência, de definição da agenda legislativa, né, das políticas que efetivamente vão entrar na prioridade dos deputados ou senadores, né, que tem ali um nome que possa conversar, dialogar, né, com o governo federal, já que toda a pauta do executivo passa, né, pelo legislativo, né? Então, a gente já acompanhou tanto o Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco participando desse processo, né? Então, tem clareza aí que na Câmara dos Deputados a gente deve ter o Hugo Mota, né, sendo eleito presidente. É um nome de consenso, inclusive daqueles que tinham, né, um pouco de resistência anteriormente, né, querendo inclusive dar outras opções, né? E Davi Alcolumbre, né, no Senado, né, ele que já esteve à frente da presidência, né, e que tem se tornado aí um aliado, né, de última hora do governo. Então, nessa direção, né, o que se olha para após essa definição clara? São as mudanças que vão acontecer em várias comissões. Então, por exemplo, a CCJ é um espaço estratégico, é onde todos... Mais importante, né? Todos os projetos passam por ela. Todos os projetos passam, né? E é onde a gente também garante ali, né, pelo menos um direcionamento. Não à toa que, por exemplo, a gente viu aí uma aprovação na CCJ de uma pauta que a gente já, né, que o Brasil já tinha exaurido, que era sobre o voto impresso, né, que foi derrotado na eleição, nas discussões em 2022, né, na Câmara dos Deputados, voltando à tona agora, né? E aí, nesse sentido, quando a gente vê essas situações, a gente já mostra aí que é a CCJ, que hoje é liderada, presidida pelo PL, querendo ali, né, se posicionar e dizer que vai ter pauta para discutir, né, de forma mais ideológica, que quer levar isso para 2025. A questão do orçamento público e a efetivação dos direitos sociais, como a senhora analisa nesse contexto, nessa conjuntura atual? Bom, considerando o perfil do governo federal, né, são pautas prioritárias nessa temática, né? A gente tem várias ações, inclusive vários ministérios se mobilizando para apresentar aí projetos e programas importantes. Mas o poder de decisão está no Congresso, né? Está na Câmara e no Senado. Exatamente, né? E aí, claro, a partir dessa situação, a gente começa a ver um jogo de disputa política, né? Tanto que a gente teve, nas últimas semanas, a divulgação aí de um pacote, né, que tem peso, né, sobre políticas sociais, como, por exemplo, mudanças na Previdência, mudanças no teto, né, do imposto de renda, né,
né, o aumento ali dos impostos para aqueles que recebem mais de 50 mil, né, é uma pauta que impacta, né, político e socialmente o país, mas que a gente sabe que há uma quebra de força muito grande, porque aqueles que já estão com o status quo, eles não querem alterar essa situação, né? Enquanto o governo pensa em redistribuir mais renda, quem democratizar, quem concentra essa renda não quer essa situação, não quer perder nada. Exatamente. Então a gente tem esses embates políticos e que dependem também da forma como né, esses fatos, esses projetos, eles são também apresentados para a opinião pública, né? Se fôssemos comparar ou medir o tempo da Constituição de 88, que trata dessa questão específica, a gente pode avaliar se o Brasil avançou ou regrediu nessas políticas públicas. Agora, orçamento que viabilizar a política pública. A Constituição de 1988 é um marco na definição e aquisição de direitos sociais, né? Eu acho que tem esse marco que a gente parte a partir daí, né? E a gente teve governos mais ou menos sensíveis a aderir aí ou a serem propositores de políticas que viabilizassem os direitos sociais previstos na Constituição de 1988. Então, a gente consegue perceber que há momentos de maiores avanços e a gente vê também alguns momentos bem específicos de grande retrocesso, como foi vou pensar mais recentemente, né, o governo de 2019, 2022, que desmontou todo o aparato das políticas sociais no país, né? Não só institucionalmente, desconstruindo todos os sistemas nacionais, né, como a gente tem o CISAM, Sistema Nacional de Segurança Alimentar, de assistência social, né? Como essas situações ocorrem, já que há perda da sociedade, né, de quem mais precisa, e não há mobilização contrária a essas ações? Então, esse desmonte dessas políticas, enfim, acaba impactando, né? Mas as pessoas não têm clareza de onde está acontecendo De onde vem essa desestruturação. Então, aí caberia, claro, um processo de maior esclarecimento da população, o porquê as políticas públicas sociais estão diminuindo em termos de recursos, de investimento, né? E quais são os problemas que estão acontecendo aí, enfim, né? Dentro dos governos, porque a gente tem as coparticipações, as colaborações, cooperação dos demais governos. E né? público-privada também, né? Também, né? Mas a gente pensando os sistemas nacionais, como a gente ia mencionando, CISAM, SUS, Sistema Nacional de Segurança, de Desenvolvimento Social, né? Na área da assistência social, né? A gente consegue aí perceber o quanto os governos são impactados, seja pelas próprias iniciativas e né, desconstruções dentro do poder público, né? E, claro, daqueles que acabam se beneficiando disso, que a gente tem atores, né, que estão no campo privado, que para eles é benéfico, né, ter aí retirados determinadas responsabilidades do Estado. Exatamente. Professora Luciana Santana, nós vamos chamar agora nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
De volta para o segundo bloco do nosso Frente a Frente, que hoje recebe a cientista política Luciana Santana, professora da Universidade Federal de Alagoas, que nos faz aqui uma análise da relação do governo com os demais poderes, no sentido de viabilizar políticas públicas tão ansiadas por todos nós. Professora, em relação, na parte econômica, percebe-se que há uma dificuldade de alguns setores aceitarem a figura do ministro Fernando Haddad, independentemente do conhecimento que ele tem e dos projetos que são colocados que vão beneficiar ao país. Como a senhora vê essa questão? O que a gente tem? Eu acho que se a gente pensar hoje em nomes dos governos, né, do governo que a gente tem hoje, eu diria que o nome de Fernando Haddad é o nome mais protagonista e mais completo em termos de conhecimento sobre a gestão pública, né? Claro que existe uma expectativa, né, quando a gente está na arena eleitoral, né, de que aquele vencedor, ele vai, né, ele vai efetivamente colocar em prática, né, o programa efetivamente que foi apresentado, né, nas urnas, né? Então a gente teve ali, né, naquele momento, uma expectativa muito grande que a gente teria rapidamente, né, uma retomada, né, da efetivação de várias políticas sociais, né, que foram desmontadas no governo anterior, né? Só que a gente sabe que para colocar a casa em dia é necessário, às vezes, tomar medidas um pouco mais duras e enérgicas, né? A senhora acredita que o governo Lula vai conseguir um bom diálogo com o mercado financeiro e o Banco Central? Porque a gente percebe que o Copom não é nada colaborativo com o governo, né? As medidas estão aí. Aumento agora, recentemente, de 1% na taxa Selic, né? Inflacionando o país de ponta a ponta. E tem produtores aí que não estão gostando dessa história, né? Bom, essa relação entre o Estado e o mercado no Brasil, principalmente né, depois das decisões, né, de maior independência do Banco Central, fazem com que a gente tenha uma maior intensificação nessas relações, mais atritos, né? Como a gente vai ter agora uma mudança na condução da diretoria do Banco Central e da presidência, pode ser que a gente tenha aí um espaço maior de negociação e interação aí, né, do governo atual, né, não para controlar, né, mas tentar viabilizar aí, né, algumas políticas, né, que possam impactar menos, né, a sociedade do ponto de vista aí, né, de taxa de juros, principalmente, né, enfim, das oscilações do dólar, como a gente tem visto, né, o dólar que disparou nas últimas semanas. A subida do dólar e a variação da bolsa é um movimento econômico ou ele depende mais, na sua avaliação, do movimento político? São as duas coisas, né? Mas especialmente político, porque é uma reação do mercado, ou seja, daqueles agentes econômicos, né, que estão no plano nacional e internacional, principalmente em relação a determinadas medidas que estão sendo tomadas dentro do país, né? Então, a gente teve recentemente o novo pacote, né, econômico que foi apresentado por Haddad, né, e que tem também ali críticas se ele vai conseguir ou não garantir a responsabilidade fiscal, né, prometida ali pelo governo Lula. Então, mostra uma certa insegurança ou ainda né, uma desconfiança em relação ao governo, né? Mas, claro, tem fatores políticos, porque a gente sabe que tem aí pessoas que estão no mercado que são altamente críticos ao governo Lula. Assim, né? Críticos por decisão, né? Exatamente, né? Pois bem, e nesse contexto, como fica o mercado produtivo, setores que dependem, né, o setor do agro, por exemplo? Então, né? Não é nada bom para o agro, uma taxa de 1% ser colocada assim, ainda tem a questão do consumo do fim do ano, que pode ser até prejudicado, não?
Exatamente. Então, há impactos, né, internos, né, que acabam potencializando, inclusive, aí uma avaliação mais negativa. Talvez por isso a gente tenha visto aí nos últimos dias, né, uma oscilação, que não é uma mudança também expressiva, em termos da aprovação, né, do governo ali, né? Mas é nesse sentido a percepção ali de que algo pode estar influenciando negativamente nesse momento, né? Pode ser que daqui a 2, 3 meses a gente já tenha uma situação tal qual a gente tinha ali em fevereiro de 2024, né? Onde a taxa, por exemplo, de reprovação do governo federal estava em 28%. Hoje chega em torno, se eu não me engano, de 44%, né? 44%. Então, isso reflete, né, todos esses movimentos, né, do mercado, né, dos impactos também dentro do setor produtivo no Brasil, e hoje a gente sabe que o agro é um dos que mais absorve, né, esses impactos. Pois bem, nesse sentido percebe-se que o agro e o setor industrial, a FIEA geralmente se posiciona nessas questões, né? Pois não. A gente tem, né, né, atores centrais dentro do mercado que vão se posicionar, que vão dar, né, que vão colocar para a opinião pública, né, esses impactos, claro, né, no sentido também de colocar para o governo, né, essa situação e tentar aí minimizar, né, esses impactos, né? Então é isso que acontece quando a gente tem esses movimentos desses atores econômicos, né, dentro desse cenário político. Pois é, estamos na discussão nacional sobre o dia que já passou, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Como a gente pode avaliar a democracia que garante direitos humanos para todos no país? Então, voltando à Constituição de 1988, né, ela tem ali um diferencial entre as constituições anteriores, que ela efetiva um Estado democrático de direito. Quando a gente fala isso, não é um Estado simplesmente que está prezando só pela liberdade de expressão, o voto e dentre outros, né? Está ditando sobre regras básicas de garantia de direitos fundamentais, né? Então, quando a gente fala em comemoração, né, do Dia Internacional dos Direitos Humanos, a gente está pensando efetivamente, né, nos avanços em termos da garantia. E o Brasil, né, por mais que a gente tenha, né, alguns momentos né, de maiores crises, ainda tem conseguido avançar em vários direitos importantes, né, direitos fundamentais importantes, né? E aí eu falo, né, avanços, eu vou dar exemplo de momentos, não necessariamente agora, mas, por exemplo, marcos, né, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, né, quando você garante que pessoas LGBTQIPO+, possam, né, ter seus direitos resguardados, né, quando a gente pode considerar que as pessoas não podem sofrer discriminação, quaisquer que sejam elas, né? E a gente poderia falar vários outros marcos. Então, isso significa que o Estado, e aí é bom a gente não só jogar como governo, mas o Estado brasileiro, ele está garantindo, né, direitos fundamentais básicos. Por mais que a gente possa, às vezes, achar que ainda não são plenos, ideais, efetivamente, né? Mas eles estão avançando e compete às instituições políticas e ao Estado brasileiro garantir que não hajam retrocessos, né? Mas é meio contraditória a realidade, sempre se coloca de um lado diferente do outro, né? E a gente percebe que dentro de todo desse conhecimento, da elevação da consciência sobre essas questões, a violência, por exemplo, contra a mulher, feminicídio, as taxas sempre aumentando. E a violência geral, inclusive de atores do Estado, como alguns segmentos que tratam a população da maneira mais, digamos assim, terrível possível. A gente sempre fala, né, que os dados, enfim, as informações, elas não podem ser analisadas sem a gente pensar um contexto, né? Então, a gente tem realmente situações aí onde a gente vê o aumento, por exemplo, de violência policial,
né? A gente vê o caso de São Paulo, né? Aí, inclusive com a decisão, né, do judiciário em voltar a ter as câmaras, né, nos policiais, que eu acho que é uma medida importante para minimizar essas violências, sem deixar de lado, né, a importância que as forças policiais têm no sentido de garantia, Claro. da ordem, da segurança das pessoas. Mas a gente sabe que, mesmo assim, há agentes do Estado que violam direitos. Né? É para quem viola os direitos. Exatamente. Não é dizer que Exatamente. as forças policiais, né, elas são negativas. Não, pelo contrário, é garantir que aquela minoria que estraga, né, seja que a penalizada, imagem, né, seja penalizada. Né? E da mesma forma, a gente vê dados como o aumento, por exemplo, do feminicídio. A gente, na universidade, a gente tem feito um esforço grande de fazer análise desse dado. Por quê? Quando a gente também aprova uma lei, como é a lei da Maria da Penha, né? É uma lei que garante também que as pessoas possam, de forma mais segura, também fazer as denúncias. Então, talvez a sensação, a gente tenha que ouvir um aumento, mas não necessariamente as pessoas estão procurando mais o Estado para que ele garanta os seus direitos, coisas que antes não havia. As pessoas não tinham necessariamente essa segurança, nas mulheres, especialmente, elas não tinham segurança que elas poderiam fazer uma denúncia, né? E, de repente, chegar em casa e serem mortas. Para isso tem casas de passagem, né? Exatamente. Então, existe um aparato do Estado nesse sentido para resguardar. Então, por um lado, eu vejo que as pessoas estão também, né, confiando mais, né, nessas instituições responsáveis, né, por esse aparato aí de garantia dos direitos das mulheres. E que fiquemos atentas, né? Porque, como eu disse, e os dados estão aí, não refletem a luta diária que a gente acredita existir no país para que esse tipo de crime cada vez mais seja bem penalizado e um dia essa consciência exista no sentido de respeitar mulheres, seres humanos, né? Exatamente. Eu acho que é um processo contínuo, né? Um processo de educação realmente, né? De civilidade, né? Que as pessoas têm que ter. Então, quanto mais conhecido, quanto mais possibilidade de mostrar que essas pessoas estão sendo punidas por atos, né? Que não devem cometer, né? É uma forma das pessoas entenderem, né? Que a gente tem que andar numa outra direção. Né? E a denúncia, né, professora? A denúncia pode ajudar e muito, não só da vítima, mas da comunidade. E exatamente, e evitar que, né, que pessoas que potencialmente fariam isso às escondidas, que agora, né, veem que não é bem assim. Né? Então, acho que tem um processo importante aí. Né? Da mesma forma como as mulheres, eu acho que tem também a questão, né, também de violência contra crianças, né, que eu acho que precisa avançar mais, porque diferentemente das mulheres que são adultas, principalmente essas que já têm uma autonomia de ir e vir, as crianças ainda precisam de uma proteção adicional. E muitas vezes a gente vê que violências que acontecem, casos de estupros acontecem dentro do ambiente familiar. Grande por parte, pessoas conhecidas. A maioria nessas circunstâncias, né? Exatamente. Então, acho que aí sim a gente, né, dando exemplos, é onde o Estado precisa avançar mais. Né? E por isso defendo que a gente precisa discutir mais sobre essas questões desde o jardim da infância, né, na escola, para que essas crianças, mesmo no seu linguajar, dentro da sua, né, dentro das suas próprias percepções, possam entender o que pode e o que não pode acontecer a ela, né, e tentar também dentro desse se arcabouço. Aprende em casa e na escola, por tabela. Exatamente. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Voltamos já já. É só um minuto.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a cientista política Luciana Santana, ela que é professora também da Universidade Federal de Alagoas. Professora, a Assembleia Legislativa passou agora recentemente um processo de eleição da mesa diretora para mais um biênio e com a característica de ter sido uma eleição, na verdade, uma aclamação ao nome do presidente Marcelo Vitor. Como a senhora avalia essa condição, né, dos 27 deputados terem votado no presidente, no atual presidente, e na relação com o governo? O que vai facilitar nesse sentido? Bom, analisando o fato real, que é exatamente isso, né, uma eleição que foi feita, onde por unanimidade houve aí a manutenção por mais, né, um ano legislativo, um mandato legislativo, de Marcelo Vitor, né, e toda a mesa diretora à frente aí das conduções dos trabalhos legislativos. Isso significa, né, que há aí né, uma relação de confiança estabelecida junto aos deputados estaduais, né, bastante forte. Né? Então, há uma sinalização clara, né, desse poder de articulação, de força e até de entrega, né? Porque isso demanda aí, inclusive, né, o estabelecimento aí dessa força, né, que o presidente da Assembleia tem tido hoje aí, né? E claro, né, pensando na relação com o governo e pensando também a composição de forças que a gente tem internamente na Assembleia Legislativa, né, significa, né, que o Estado de Alagoas, né, vai ter aí, né, uma relação muito harmônica, como já teve nos 2 primeiros anos, né, está tendo nesses 2 primeiros anos, e isso vai possibilitar, claro, né, que medidas aí, né, que venham ser apresentadas pelo governo estadual, né, sejam apreciadas num ambiente de maior tranquilidade, né, garantindo, claro, a governabilidade aí, né, dentro do estado de Alagoas. Pois bem, em relação, por exemplo, à condição de uma discussão mais ampla que venha a ter sobre temas muitas vezes polêmicos, né, dentro da correlação de forças, a senhora já falou que vai ser um momento tranquilo. Aí eu coloco, na verdade, a questão de 2026. Isso tranquiliza também o governo, que nessa eleição trabalhou muito a eleição de correligionários ou pessoas que já têm uma relação com o governo. Eu acho que dá uma tranquilidade para que vários atores políticos, dentre eles, inclusive o governador e atores chaves como o próprio presidente da Assembleia, né, definam ali os caminhos que queiram seguir em 2026, né, seja quaisquer que eles qualquer, né, que eles definam efetivamente, né? Então, é um mar de maior tranquilidade, né? Isso não significa que a gente vai ter um cenário 2026 totalmente tranquilo, até porque a gente não sabe, né, ainda claramente quais são os atores políticos que vão estar aí disputando. Na linha de frente, né? Disputando, inclusive, o governo do estado, porque, né, o governador Paulo Dantas, ele vai estar finalizando aí seu 2º mandato. Né? Ele não pode, né, tentar a reeleição, né? Mas tem aí o potencial de contribuir para a eleição do próximo sucessor ao governo, né? E, claro, os embates de força política dentro do estado acabam sendo potencializados pelas condições que a gente vai ter aí nos próximos anos em relação à política local, né? Nós temos uma bancada representativa de mulheres na Assembleia Legislativa. A senhora acredita que esse número pode ser aumentado? Em 2026? Sim. Bom, a gente tem um número de mulheres, né, que eu diria, em condições melhores do que a gente já teve em outros momentos. Não significa que a gente tem efetivamente uma representatividade tal qual a gente gostaria, né, enquanto cientista política, né, de ter pelo menos uma paridade. Isso dificilmente tem, né, mas o esperado é que os partidos sejam sensíveis, né, para que possam
colocar nas disputas para as eleições proporcionais na eleição de 2026 mais nomes de mulheres, que esses nomes tenham visibilidade, tenham investimento de recursos e elas possam ser competitivas e ampliar essa participação aí dentro do legislativo. Que não estejam somente para atingir a cota exigida pelo... A gente precisa extrapolar, né, da cota para eleição, para concorrer, para a gente ter efetivamente ali uma representatividade em termos, né, de assentos, né, de votos que garantam cadeiras na eleição. Então, o ideal é que a gente tenha aí um aumento, né, esse é o mundo ideal, que a gente, já que tem aí 5, que a gente tenha 6, 7 mulheres e, à medida do possível, a gente possa chegar num momento onde a gente não vai ter que ficar discutindo, né, a questão de ter mais mulheres nesses espaços, né, que a gente já veja isso como natural. A senhora vê, por exemplo, essa distorção. Há países muçulmanos em que a representação feminina no parlamento, nas instâncias da prática política, é maior do que em países democráticos como o Brasil, por exemplo. E aí a gente tem um sistema diferenciado e uma forma de indicação, né, desses nomes. E aí a gente precisa entender um pouco da relação dessas mulheres, né, com outros atores políticos, né? Claro que né, isso causa estranheza em primeiro momento, mas a gente também precisa entender se efetivamente essas mulheres cumprem aquele papel para o qual a gente gostaria que tivesse no mundo ocidental, né, de garantir que essas mulheres avançassem nos seus direitos. Não é o caso, principalmente em governos que são autoritários, onde a gente vê ainda as mulheres sofrendo várias violações dos seus direitos. Exatamente. Em relação a... Vou fazer um retrocesso para o 8 de janeiro. A democracia vingou. A senhora acredita que estamos navegando em águas mais tranquilas, a pretexto de ser recolocada até as próximas eleições, que é um momento de atrito, né? Sim. Passado o 8 de janeiro, a gente consegue fazer uma avaliação de que, ainda bem que as instituições funcionaram para que a gente não tivesse uma ruptura institucional ali e, né, que o golpismo vencesse, né, naquele momento. Então, as instituições, o fortalecimento dela e principalmente os atores políticos à frente dessas instituições, né, conseguiram aí, né, dar essa salvaguarda. Isso não significa necessariamente que a gente tenha aí um mar de tranquilidade, pelo contrário. Mesmo diante, né, de situações de processos, né, de condenação, né, que estão acontecendo no STF, né, de julgamentos que estão acontecendo, indiciamentos de outros nomes, né, de pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, né, a gente ainda vê pessoas nas redes sociais, a gente vê pessoas, né, ainda defendendo algumas situações muito e valores, né, de valores muito antidemocráticos. E criticando o papel da justiça, né, nessa questão. O bom é que só em uma democracia isso é possível. Se a gente estivesse vivendo numa ditadura, isso não era possível de acontecer, né? Mas é importante, do ponto de vista pedagógico, que a gente entenda que é preciso uma vigilância intensa, né? Não é porque a gente não, né, por sorte, o golpismo não conseguiu ali romper, prevalecer, né, que isso não possa, né, ser atentado novamente. O ideal é que não seja, mas a gente sabe que há pessoas hoje, né, com o crescimento da extrema-direita, inclusive no Brasil, né, pessoas que estão aí, né, a ponto de ir ao máximo do limite, como a gente viu em Brasília, né, pessoas, né, tomando decisões de se autoexplodir, né, tentando... Kamikaze. Um kamikaze, uma coisa extremamente complexa, né, mas hoje, né, eu diria que a gente tem uma situação muito mais tranquila do que a gente teve antes, né, de 2023, né, isso é preciso dizer sempre, né, e a gente precisa, para a gente poder evitar que em 2026 a gente tenha novamente forças autoritárias de extrema direita aí, né,
conseguindo espaço na competição política. Um país tradicionalmente democrático como é o Brasil, como chegou a essa condição de extremismo? Que análise é feita na universidade sobre essa questão? Então, eu particularmente não vejo que o Brasil com uma tradição longeva de democracia. Pelo contrário, a gente tem ainda uma experiência muito pequena, né, de democracia. Do tempo... A gente teve 2 períodos democráticos, que é 46 a 64 e pós-88, né? Eu diria que a gente ainda está num processo de consolidação, efetivamente, de valores democráticos, né? Mas que o conservadorismo, que sempre permeou a definição dos destinos do Brasil desde a sua formação, né, seja ainda durante o Império, mas especialmente durante a formação do Estado republicano, né, de elites conservadoras, né, que em alguma medida, né, fizeram tentativas aí de diálogo com esse autoritarismo. E hoje o que a gente tem pós 2013 principalmente é um afloramento, né, ou seja, uma externalização por meios não apenas das redes sociais, como manifestações explícitas, né, de pessoas que se declaram conservadoras, pessoas que dizem, né, que gostariam de ter uma ditadura a um regime democrático. 30% pelo menos de pessoas. Isso é muita coisa, né, dentro de uma democracia. E um desconhecimento que seja a liberdade, né? Exatamente. E confundindo, né, liberdade, né, como se qualquer ditadura você pudesse ser livre. Para ter uma atitude como essa, na verdade. Exatamente. É uma narrativa que é criada para, inclusive, eu acho que é uma estratégia que a extrema-direita tem, que os fascismos, que os nazismos, né, tiveram, de tentar criar confusões nas pessoas, né, como se, e colocar essas posições como verdades absolutas. E aí a internet hoje ganha um espaço maior, não é, professora? Exatamente. E talvez por isso a gente precisa cada vez mais discutir política, tentar dialogar com os jovens, né? Tentar desmistificar essas narrativas, né, que foram criadas aí, né, no sentido de, por exemplo, ameaças comunistas, né, como se a gente tivesse ameaças comunistas de fato, como se o comunismo já tivesse chegado ao governo Brasil, isso nunca se efetivou. A eleição de Trump, nesse contexto na América Latina e o Brasil? Bom, ali quando a gente teve aquele primeiro momento do resultado, houve uma tentativa até de se aproveitar bastante politicamente, como se isso tivesse reflexo no Brasil, né? Mas eu acho que já houve uma acomodação dessa situação. Acho que, diferentemente do que aconteceu no primeiro mandato de Trump, acho que as relações com o Brasil aí vão ser mais moderadas, né? E isso, claro, né, é uma relação de Estado, né? Eu acho que Trump também tem aprendido nesse caminho, por mais difícil que tenha sido para ele. Professora Luciana Santana, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Frente a Frente mais uma vez. Obrigada. Eu também agradeço mais uma vez o convite. Obrigada. Agradeço também a sua participação nos assistindo e até o nosso próximo programa.